professor. O primeiro mês a gente pagou 17%. Só que quadruplicou o número de cotistas. Imagina. Entendeu? Ótimo. O dividendo ia ser R$ 150. Só que quadruplicou o número de acionistas, aí por isso que foi 64. Mesmo assim, 13% nem o Google não paga. Eu vi. Tá? Eu mandei uma tabela, não sei se você viu lá, das empresas brasileiras. Sabe quanto que elas estão pagando? Você viu lá? Eu vi. 1%, 3%, menos 0,1%. Tem empresa que, além de não estar pagando, a cota ainda está diminuindo de valor no mercado. A nossa cota já aumentou de 500, se você quiser vender hoje, ela é 750. Olha. E no mês que vem, ela vai para 1.000. Né? Maravilha, professor. Então, vamos lá. Você treinou o salto palavra, você estranhou o exercício, você tem alguma observação? Tenho sim. Quando eu faço o salto palavra, eu observo que o meu campo visual ele consegue absorver as palavras que estão à direita, a do meio e a que está à direita, mais do que a que está à esquerda. O nome disso em Entende? programação neurolinguística é linha de tempo. Por exemplo, a palavra do meio, ela representa o presente. Olá. É minha filhinha aqui. Tudo bem, né? Papai, está A minha, estudando. de Dá vez em tchau pro quando, professor. ela entra na tela também, sabe? Eu falo, filha, fica aqui do lado do papai, mas você não aparece, né? Porque geralmente ela está de fraldinha. E aí, mas não tem jeito, é a mesma coisa de falar, ó, assim que eu começar a aula, você entra, tá? Mesma coisa que falar isso. Aí, então, o que acontece? Tem 3 palavras. A palavra do meio, ele representa no seu cérebro o presente. A da direita, o futuro. A da esquerda, o passado. Então, tem aluno que tem dificuldade de ver as 3, claro, até fisiologicamente falando. Certo. Tem aluno que vai ver a da direita. São pessoas que são mais direcionadas para o futuro. Né? E tem gente que vê mais a da esquerda. Geralmente acontece com idosos. Interessante. Pessoas com mais de 60 anos estão mais preocupados com o que já aconteceu do que com o que vai acontecer. Não é interessante isso aí? E ela mostra na leitura, ela mostra. Por exemplo, tem gente que entende mais. Só um Ok. minutinho, professor. Filha, papai está estudando. Vai fazer lá fora, tá bom? Lá fora. Ela tem Depois. quantos anos? Ela está com 6, fez 6 agora. Com 6 já é mais obediente, né? Se tivesse 3, você ia ver o problema. Por exemplo, Sim, tem gente continua. que no texto, né? Ele entende mais o meio do texto. Pessoas focadas no presente. Tem alunos que entendem as primeiras linhas, o resto ele esquece. Aluno muito focado no passado. E tem gente que só lembra mais as últimas linhas que ele leu. É a pessoa que só enxerga para o futuro. Esse sou eu. Tá? Mas você viu a do meio e a do lado, então presente e futuro, né? Exato. Senão você veria só do canto. Se Olha fosse só. 100% só futuro, você só enxergaria mais a última. Interessante. Então, tem uma explicação. Tem, eu acho isso. Eu tenho observado isso há muitos anos, tá? Pessoas que têm dificuldade para memorizar o texto, eu percebo que tem uma parte do texto que eles memorizam mais. Eu tenho observado isso há muitos anos. Então, aí eu, estudando o livro do Lair Ribeiro, tem um livro chamado Viajando no Tempo, eu até já coloquei no grupo esse livro, onde ele ensina a alinhar o tempo. Então, é um exercício muito, muito bobinho, mas é interessante. Você vai escovar o dente e você diz assim, ó, eu vou escovar o dente. Eu estou escovando o dente. Eu escovei o dente. Aí o cérebro, aí ele aprende, né, a começar, executar e terminar. Tem gente que nunca começa. Né? Segunda-feira eu vou para academia. Ano que vem eu vou fazer regime.
Nunca faz. Né? Tem gente que o problema dele é o presente. Ele faz a aula de hoje pensando na próxima. Não, eu vou fazer aqui, eu vou arrumar a casa aqui, mas eu vou dar só uma arrumadinha por cima. Semana que vem eu arrumo melhor. Ele faz o presente pensando no futuro. Né? E tem gente que só se preocupa com o passado. Ah, quando eu tinha 20 anos, eu era bom em matemática. Ah, quando eu tinha meus 30 anos, eu malhava, tinha um corpo bom, hoje eu estou barrigudo. Só fala do passado. Tá? Então, isso aí lá no livro Linha de Tempo, ele ensina você a alinhar passado, presente e futuro. Mas vamos lá. Então, isso é bem legal. Esse exercício dessa semana ele é mais sofisticado. Então, ao invés de ler 3 palavras de cada vez, entendendo que quando eu leio 3 palavras na mesma linha, eu estou ampliando o meu campo horizontal, né? Exato. A gente começou lendo, não sei se você lembra, monossílaba, depois dissílaba, depois trissílaba, depois polissílabas. A gente lia pé, mão, céu, lar, cão, né? Só, lá. E depois começou a ler macacada, né? Papelaria. Tá. Aí depois a gente começou a ler 2 de cada vez. Guarda-costa, casa grande, vestido novo. Foi. Né? Agora não, agora a gente lê pera, maçã e morango. Agora a gente lê professor, engenheiro e advogado. Tá? Grupos. Então você vai pegar agora, se eu não me engano, na sua super leitura, essa apostilona aqui, você vai pegar, eu acho que é 51, deixa eu conferir. Não, 51 é frases, deixa eu ver, coluna texto. Tá, depois de salto palavra, se eu não me engano. Não, depois da palavra é mais difícil ainda. É palavra bloco, vê se você acha aí, que eu acho que ele está só no PDF. Ele não está nessa minha postilona impressa aqui, não. É isso mesmo. Dá uma olhada na página 51, vê se no seu caderno está aí. O nome dele é Palavra Bloco. Nós vamos ler 4 palavras de cada vez, só que não no plano horizontal. Nós vamos ler como se fosse 2 linhas de cada vez. Nós vamos ampliar o campo horizontal e também o campo vertical. Perfeito. Está na página 61. 61, pronto. Isso. O que você vai notar aí é que cada 4 palavras também traz uma ideia. Por exemplo, as primeiras 4. 200, 3, 5, 16. São números. Números. O bloco do meio. Profissões. Profissões. O terceiro bloco. Animais. Animais. Então, você vai olhar para o meio das 4. Onde está o ponto preto. Onde está o ponto preto. Porque senão você faz assim, lê a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Ou seja, você lê a primeira linha, primeira e segunda palavra, segunda linha, terceira e quarta, sim ou não? Exatamente. Né? Então não é assim. Eu vou olhar para o meio, tec, e para evitar que você leia palavra por palavra, do mesmo jeito que a gente fez lá no salto palavra, nós vamos ler cruzado. Então, inicialmente, você vai ler a primeira e a segunda coluna. Só que, como eu já falei aqui, cruzando, né? Então, a princípio, deixa eu só pegar aqui também para acompanhar você, para confirmar, tá? Então, a princípio, você leria, pegando aqui o super leitura, a princípio você vai ler a primeira e a segunda coluna cruzando. Então, você vai ler assim, né? Ó, 200. Isso. Berimbau. Girassol. Girassol. Ok. Então, é tec, tec, tec,
Eu não vou ler a primeira e a segunda e a terceira. Entendi. A primeira, a Entendi. segunda e a terceira, o tec, tec, tec. Cada tec, você vai olhar um grupo só. Não é como no outro, cada toque é uma linha. Cada tec eu vou olhar para 4 palavras, certo? Certo. Tá. Ok. Você vai ligar teu metrônomo aí, eu acho que dá para fazer no 65. 65. Eu acho que você vai querer aumentar a velocidade, mas como é só a primeira vez, a gente reforça isso aí. Ok. Sessenta e cinco, né? Isso. Não, desculpa, 65, né? 65. 65. Aí, conforme for, no próximo a gente aumenta. Tá. Pode começar? Sim, pode começar. Pronto. Terminou, hiperventila, né? Perfeito. Aí, no próximo bloco, eu vou partir do meio para o da Calma direita, aí, né? aumenta primeiro, né? O que você achou da velocidade? Você conseguia ver as 4 palavras? Você conseguia ver e entender o sentido que trazia, né, o quarteto? Isso. O gênero, né? Isso, você Gêneros. conseguia ver isso? Conseguia. O que acontece na maioria das vezes é que às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu só via um borrão, às vezes eu só via algumas, 2 ou 3, às vezes eu entendi o sentido, às vezes não entendi. Perfeito. No seu caso, como é que foi? Eu consegui entender os gêneros e Ah, conseguia e conseguia visualizar. ver as 4? Conseguia, conseguia ver as quatro. Assim, as quatro estavam dentro do campo de visão, né? Isso é ótimo. Por quê? Porque significa que você treinou bem o salto palavra. A priori, o salto palavra é mais difícil do que esse. Por quê? Porque as 4 palavras estão bem juntinhas. Exatamente. Tá, então você fez primeiro e segundo, você vai fazer agora segundo e primeiro. A primeira palavra qual é? Voltando. Contador. Depois de Grupo do contador, contador. Aí cupuaçu. eu fui para o cupuaçu. Depois aranha. Isso. Depois A primeiro, velocidade a gente mantém em 65, diminui ou aumenta? vamos manter 65? Vamos manter 65. Respira Eu vou fundo, aumentar. pode fazer. Pronto. Ok. Hiperventila de novo, né? A respiração é muito importante, né? Parece que não significa nada, mas ela hiperventila, aumenta o oxigênio cerebral, né? Agora vamos fazer a segunda com a terceira. A segunda com a terceira. Contador, Ó, depois é pirulito, contador, depois aranha. pirulita, aranha, pinheiro, Austrália. Valendo. Pronto. Legal. Agora vamos fazer a terceira com a segunda. Terceira com a segunda. Vamos Pelicano, ler. berimbau, bairro. Pelicano, birimbau, bairro, exatamente. Pronto. Pronto. Agora é a primeira com a terceira. Então, É 200, 200, pirulito. pirulito, 200, né? pirulito. Girassol, Girassol, pinheiro, pinheiro, valendo. quartzo. Achei até mais confortável esse último. Eu acho que porque o salto é maior,
deu uma sensação de ampliar mais. Isso, que quando você pula, você já cai em cima da bolinha, né? É, Agora é a terceira com interessante. a segunda. Pelicano, Ok. Terceira com a segunda. Pelicano, berimbau, não é isso? cupuaçu, né? Oh, desculpa. Pelicano, Pelicano, cupuaçu, certo? cupuaçu, bairro, isso. Primeiro, Pronto. tá. Então você Ok. executou, né? Primeira com a segunda, cruzado. Segunda com a Isso, primeira, não é isso? isso, Terceira com a segunda, isso. segunda com a terceira, primeira com a terceira, terceira com a segunda. Aí você vai para a Perfeito. folha 2, né? Depois para a folha 3, faz todos esses movimentos na folha 2, na folha 3, na folha 4 e na folha 5. E você vai 10 minutos treinar por dia. isso, 10 minutos por dia. Já pode até dar aula disso aí já, né, Ailson? Tá? Então Lógico, professor. já tá adiantado. Então você vai treinar 10 minutinhos por dia. O livro, você já lê com metrônomo? Não, como eu falei para o senhor, é, na verdade, eu já comecei desde a semana passada, né? Já senti uma dificuldade com o metrônomo, já diminuiu um pouco mais a velocidade. Preciso Sim, praticar mais. O senhor falou, ó, comece a ler com o metrônomo, cada parágrafo, para, pega a ideia, volta, metrônomo, cada palavra, pega a ideia. maravilha. Então a ideia é essa, né? Fazer um pouquinho no livro e um pouquinho na apostila.